Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 10 e vamos fazer essa leitura aqui. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa tarde agora. Amém? Vamos fazer uma oração um pouco antes. Pai, nós nos apresentamos aqui, meu Pai, nesse momento, meu Pai. Que o Senhor possa tirar, Senhor, de nós toda a distração, tudo aquilo que possa atrapalhar esse momento de comunhão com a Tua Palavra, meu Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade através do Teu Espírito, meu Pai. Como o Senhor tem feito, meu Pai, construído, Senhor, dia após dia, Senhor, dentro de nós uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, meu Pai. Que não seja diferente nesse momento onde nós vamos ler da Tua Palavra, Senhor. O Senhor tenha toda a liberdade, meu Pai. Nós repreendemos, meu Pai, toda ave de rapina, meu Pai, que queira roubar a boa semente, mas que ela venha realmente cair em terra fértil e produzir frutos 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 10, a missão dos 70. A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Lucas: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros estáis próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Até aqui por enquanto. Então nós vemos aqui que Jesus separa 70 homens e envia esses homens de 2 em 2 para irem precedê-lo, para anunciar que futuramente ele estaria. E não é diferente hoje ainda, né? Todo o contato que nós temos aí fora com outras pessoas, o que nós fazemos é isso. Nós precedemos a pessoa de Jesus. Nós vamos lá anunciar a paz. Nós vamos levar a salvação para essas pessoas. E é como eu tenho dito nesses dias, que Deus usa homens, Deus usa pessoas para manifestar o reino dele. Para manifestar. E aqui ele está deixando bem claro no Novo Testamento isso. Na pessoa de Jesus Cristo, separou 70 homens, de 2 em 2 enviou eles e disse: na cidade que você for, na casa que você entrar, a primeira coisa que você vai falar: a paz esteja com vocês. E se ali houver alguém da paz, a paz vai repousar sobre ela. Mas se não tiver, ela voltará para vós outros. Fala da cidade, fala que nós somos dignos, né, desse alimento. Ali o que der e oferecer para você, pode comer, porque você é digno, você é um trabalhador, você tem o direito. Não fique constrangido, mas se alimenta daquilo que te oferecerem. Mas uma coisa bem essencial ele vai falar nesse texto, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele vai deixar bem claro aqui, ó.
A advertência, ó. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, isso é um fato ainda hoje, é ou não é? A igreja tem essa necessidade ainda hoje. Ainda falta pessoas. E não é por falta de quantidade nas igrejas. Tem igrejas que estão inchadas de tantas pessoas que estão lá dentro. Mas elas ainda não entenderam a missão, não entenderam o reino de Deus. Não compreenderam ainda como é importante esse id, né? De anunciar, de levar a paz, de levar a salvação e realmente poder trazer para essas pessoas que estão enfermas, possuídas, né? Do mal, libertar elas, curar elas. A igreja ainda tem esse poder e pode fazer isso. Quando? Quando eu compreendo e entendo plenamente qual é o meu papel e qual é aquilo que Jesus vai me designar para fazer. Eu preciso compreender. É aquilo que eu disse durante essa semana. Muitas vezes a gente chega na igreja e a gente quer servir a Deus. Mas o que acontece é que nós nos colocamos a serviço de Deus da maneira que nós achamos que deve ser. A gente já coloca para Deus, não, eu vou servir assim, 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 assim. Eu vou fazer desse jeito, daquele jeito, desse jeito. Foi assim que aconteceu comigo. Eu já tinha todo o meu plano para servir a Deus. Aí Deus falou, ih, rapaz, seu plano está totalmente furado. O plano meu é totalmente diferente do seu. Então nós vemos claramente aqui, quando Jesus separa esses 70 e vai enviar ele de 2 em 2, ele dá a ordem para ele. E quando você está debaixo de uma ordem, quer dizer que você tem aquela autoridade. Você está revestido da autoridade, porque você não está servindo a Deus conforme a sua vontade. Mas você está servindo a Deus conforme o mandamento dele. Conforme ele autorizou. Conforme ele te ungiu. Conforme ele te estabeleceu como autoridade. Aí a diferença é muito grande. Porque aí você vai e as coisas acontecem. E acontece do jeito que ele falou que ia acontecer. Porque é ele que liberou a palavra. E quando ele libera a palavra, ela se cumpre se eu estou debaixo da palavra. Porque aqui está falando missão, submissão, né? Que quando nós tivemos aquele estudo, ficou bem claro para mim. Que submissão, você está debaixo da obediência, nada mais é do que você está inserido num propósito, numa missão que Deus determinou e você faz parte dela. Você faz parte dela. E eu preciso cumprir, então, essa parte, esse propósito que Deus tem na minha vida. E quando eu compreendo isso, entendo isso e entro no reino de Deus para servir a Deus, saio do meu mundo, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, do jeito que eu quero servir, e falo, não, o propósito é muito maior, porque é isso que a gente vem construindo durante essa semana. Na segunda-feira nós lemos Mateus 6, essa questão de ansiedade, preocupação com as coisas do dia a dia. Se a gente tem um Pai que é o Criador, Ele cuida das aves do céu, cuida da natureza, lá Jesus vai deixar bem claramente que nós valemos muito mais que tudo isso, porque nós somos filho dele, mas muitas vezes nós não se comportamos como filho dele, porque o filho que é filho mesmo aceita a disciplina, aceita a repreensão, aceita o amor e fica sujeito aos cuidados do pai. Mas o rebelde não. O rebelde, ele se rebela, ele desobedece e ele quer fazer do jeito dele. E Deus, muitas vezes, Deus libera. Então vai. Mas ele libera por quê? Para que a gente possa cair em si, como está lá em Lucas 15, quando ele fala do filho pródigo. O filho pródigo não veio e falou, dá aí, ó, dá minha herança aí, dá. Você quer? Então, tó. Vai. Experimenta o que você quer experimentar, então. E Deus deixa mesmo a gente experimentar. Só que o resultado é ruim. Muito ruim, eu poderia dizer. Mas se é assim que a gente vai aprender,
Amém também, né? Agora o importante é que a gente aprenda a lição. Porque se a gente não aprender a lição, é aquilo que eu tenho falado durante essa semana, se torna aquele círculo vicioso. Deus não vai abrir uma porta, Deus não vai colocar um degrau, mas eu vou continuar vivendo aquela mesma situação. Dia após dia, mês após mês, semana a semana, ano após ano. Mas não é uma punição de Deus, é porque a lição não foi compreendida, não foi aprendida. Porque a partir do momento que eu entender e compreender, Ele abre a porta. Amém? Ele coloca o degrau, Ele te leva para outro nível. Ele não pode te levar na situação e na circunstância que você está agora. Porque se você não estiver preparado, como é que você vai entrar por essa porta? Como é que você vai subir esse degrau? Você precisa aprender a lição agora. Uma vez a lição aprendida agora, Ele vai levar você para outro nível. Amém? E esses homens foram assim. Eles foram e fizeram exatamente como Jesus tinha ordenado. Olha lá no verso 17, como é que eles voltam de Lucas 10. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios lhes submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém? Veja só o que você está inserido debaixo dessa submissão. Se você realmente não é um rebelde, se você realmente está obedecendo aquilo que Deus tem de propósito no reino dele para você. Se você realmente saiu do seu mundo e você entrou no reino de Deus mesmo. E agora você está sendo usado para implantar a justiça. O reino e a justiça de Deus. Olha o poder que você tem sobre você agora. Está designado. Porque você está debaixo dessa missão. Então você tem o poder para pisar serpentes, escorpiões. Todo o poder do inimigo. Ele via Satanás caindo lá. Eles estavam felizes e alegres porque os demônios estavam se sujeitando à autoridade deles. E isso era alegria para eles, porque eles nunca tinham experimentado isso. Talvez nós ainda não tenhamos experimentado ainda a totalidade daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque ainda nós não compreendemos ainda o propósito dele na nossa vida. Mas quando a gente entra e conhece o propósito de Deus, e entende o propósito, e se sujeita a ele, vai vir muita alegria, aleluia, vai vir muita alegria sobre a sua vida. Vai vir poder, unção, vai vir transformação. O inimigo vai se sujeitar debaixo dos seus pés. Você vai vencer todo o poder do inimigo. Satanás vai sair, vai cair como um relâmpago mesmo. Por onde você entrar, ele sai. Ele tem que sair. Porque há uma autoridade sobre você. Então nós precisamos entender que isso só acontece no Novo Testamento a partir de Jesus. No Antigo Testamento não existia possibilidade de expulsar demônio, não tinha libertação. Uma vez endemoniado, para sempre endemoniado. Mas agora não. Agora a igreja, ela tem essa mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre ela. Põe a mão na sua cabeça. Eu sou igreja do Senhor. E eu tenho a mesma unção que estava sobre Jesus, está sobre a minha vida. E tudo aquilo que for força contrária, todos os espíritos imundos, eles têm que se sujeitar e eles estão debaixo do meu pé. Satanás, põe ouvidos para ouvir e ouça. Tudo aquilo que você tem prendido no mundo espiritual, tudo aquilo que você tem amarrado agora, nós te repreendemos no nome santo de Jesus. Tudo aquilo que é promessa do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, é um fato e realidade. Você não prevalece contra a igreja do Senhor, e eu sou igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém? Embora a gente comece a viver tudo isso, porque a gente se sujeitou, entrou debaixo da missão e está correspondendo àquilo que Deus espera de nós. Porque quando nós olhamos para nós achamos que nós não damos conta de muita coisa.
Mas não é isso que Deus acha. Deus acha que a gente dá conta de muito mais. Ele enxerga em nós uma capacidade que nós não conseguimos enxergar. Ele vê isso em nós. E por isso que Ele nos chama e nos envia para isso. Porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer isso quando? Quando obedecermos. E você obedecendo, você vai participar, vai usufruir e você vai se alegrar. E muitas vezes você vai se alegrar e ainda não vai entender o porquê de tudo isso. Eles voltaram felizes, contentes por tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. Mas sabe o que Jesus fala para eles? Jesus fala, que está escrito aqui, no verso número 20. Jesus diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém. Sabe por quê que tudo isso acontece? Porque o nosso nome está no céu, está no livro da vida. Foi escrito ali com uma tinta vermelha, com o sangue de Jesus. E é por isso que agora nós temos toda essa autoridade. Porque agora nós somos filhos da obediência. Não mais filhos da ira. E começamos a usufruir todos os benefícios que Jesus está dizendo aqui. Não obstante, alegrai-vos porque os espíritos se vos submetem. Você tem um motivo muito maior para se alegrar. E qual é? O nome está arrolado nos céus. O nome está arrolado nos céus. O seu nome, o meu nome, o nome de cada um de nós está lá. E agora nós pertencemos a Ele. Nós ganhamos a vida eterna, nós ganhamos vida eterna totalmente, meu Pai. E por isso eu convido a igreja para ficar de pé agora mais uma vez, para que a gente possa estar orando para encerrar esse momento de culto. Se coloca de pé, vamos orar, que essa ministração, que a gente possa realmente saber que a seara é grande, mas que falta trabalhadores para essa seara, mas que nós como igreja nós temos que orar para que o Senhor possa mandar mais trabalhadores, e mais que isso, que eu possa ser um desses, que eu possa me colocar a serviço do reino de Deus e da justiça dele. Pai, nós nos colocamos aqui, meu Pai. Nós queremos usufruir, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai. Nós somos filhos da obediência, meu Pai. Por isso, meu Pai, se há alguma área na nossa vida que nós não compreendemos, não entendemos ainda, meu Pai, manifesta, Senhor, traz clareza, traz discernimento, traz entendimento, Pai. Está aqui a sua igreja reunida agora nesse momento, Pai. Todas as lutas que elas estão enfrentando, circunstâncias no presente momento, meu Pai. Ensina a cada um de nós, meu Pai, a vencer esse período, a vencer esse momento e passar para um outro nível. Abre porta, Senhor. Coloca um degrau, Senhor, para que a gente chegue em outro nível, meu Pai. Para que a gente possa se alegrar, meu Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que nós possamos realmente ser um operário. Que nós possamos se servir, Senhor, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Assim nós oramos, meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.